Olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Não sei se o seu objetivo é ser aprovado no exame de ordem da OAB ou é ser aprovado no concurso dos seus sonhos, ou se você ainda está na faculdade e apenas está buscando mais conhecimento sobre o direito do trabalho. Mas de uma coisa eu sei, você está no lugar certo, pois aqui trabalhamos duro para que você tenha conteúdos de qualidade e possa realizar e atingir o seu objetivo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os fundamentos e a formação histórica do direito do trabalho. Por isso, sugiro que você assista esse vídeo até o final para não perder nenhuma informação, pois cada detalhe pode fazer toda a diferença. Antes de começarmos, como forma de gratidão pelo meu esforço, já deixe aqui o seu like e também já se inscreva para fazer parte da nossa comunidade e também para ser notificado sempre que postarmos novas aulas e conteúdos importantes para você. Então vamos lá? Roda a vinheta! Visão do trabalho na antiguidade. A escravidão era a forma de trabalho mais comum na antiguidade. No mundo greco-romano, alguém nascia escravo quando filho de mãe escrava ou se tornava por ser prisioneiro de guerra, ser condenado penal, ter descumprido obrigações de pagar impostos, desertado do exército, entre outras razões. Somente com o cristianismo, o trabalho passou a desfrutar de um sentido mais digno, e no Renascimento passou a ser visto como verdadeira essência humana. No plano jurídico, o trabalho era associado à coisa, portanto, o amo ou senhor era o detentor da propriedade sobre o escravo. O direito do trabalho somente aparece após o século XIX, de forma que é cientificamente desnecessária a busca de manifestações justrabalhistas em sociedades anteriores. O homem sempre trabalhou, desde a pré-história, mas à medida em que a sociedade se tornava mais complexa, surgiram os escravos da constatação das necessidades de extermínio em massa dos povos derrotados, escravizando-os em contrapartida. Somente na Revolução Francesa foi proclamada a indignidade da escravidão. Mesmo nos dias de hoje, ainda existe trabalho escravo. Contudo, essa prática é altamente combatida pela humanidade e está associada a atividades criminosas. A OIT realiza projetos visando combater essa prática. A locatio condutio, rei, operes e operarum. Mesmo com o predomínio do trabalho escravo, na antiguidade houve regulamento sobre a realização do trabalho por pecúnia, chamado locatio condutio. O aparecimento da locatio condutio deu-se por volta dos séculos 7 e 6 a.C. e tratava-se de um ajuste no qual a pessoa se obrigava a oferecer a outra o uso ou gozo de uma coisa, prestação de serviços ou de uma obra em troca de um preço, chamado mercês ou pêncio. As três espécies são rei, obrigação de conceder o uso e gozo de coisas, operes faciente, pela qual se obrigava a entregar determinada obra semelhante à empreitada, e a condictum operarum, que é a prestação de serviços com remuneração pelo tempo gasto na execução. Somente os escravos e os pobres de classes mais baixas é que poderiam se obrigar nessas locações. Na Idade Média, evidenciou-se a figura do servo, o qual tinha reconhecida a sua natureza de pessoa e não de coisa. Entretanto, a servidão diferenciava-se pouco da escravidão, pois em ambas as situações faltava a liberdade. Corporações de ofício. Aos poucos, organizações de pessoas em torno de uma profissão começaram a surgir nas cidades. Mesmo nas corporações de ofício, os trabalhadores não eram livres, pois estavam sujeitos, tanto pessoalmente quanto tecnicamente, à disciplina do mestre. Para alguns doutrinadores, não passava de uma fórmula mais branda de escravidão do trabalhador. A Lei Chapelier, editada em 17 de junho de 91, em tempos de Revolução Francesa, declarou as corporações de ofício como atentatórias aos direitos do homem e do cidadão. Entretanto, quase todas as corporações foram extintas pelo Edito de Turgot. Os mestres celebravam contrato com os aprendizes que duravam entre 2 e 12 anos, dependendo da complexidade do ofício. No fim desse período, os aprendizes tornavam-se companheiros que poderiam exercer os seus ofícios em público em troca de uma retribuição. Por último, poderiam se tornar mestres se comprassem uma carta de maestria ou se casassem com a filha ou com a viúva do mestre. Revolução Industrial e Liberalismo. As consequências da Revolução Industrial são a revolução dos métodos de trabalho e nas relações entre patrões e trabalhadores, a multiplicação da força de trabalho, a redução da mão de obra, mesmo com o aparecimento de grandes oficinas e fábricas,
protestos e revoltas contra as máquinas por consequência do item anterior, a expansão dos mercados com o desenvolvimento do comércio devido à melhora dos transportes e desenvolvimento posterior da indústria e aumento dos postos de trabalho, mas com salários baixos devido à produção em série. Portanto, a Revolução Industrial deu origem à classe operária regulada por critérios autônomos, praticamente sem limites, oprimindo os fracos, fez aumentar o emprego de mulheres e crianças e reduziu o dos homens, gerou condições de trabalho desumanas e degradantes e o Estado omisso tornou-se também opressor. Fez surgir filósofos e ideias socialistas pregando a resistência à opressão e inspirou a participação da Igreja no processo de resistência à opressão sobre o trabalhador com a doutrina social da Igreja que condenava excessos capitalistas, socialistas e comunistas. Por fim, gerou a desestabilização social devido aos constantes conflitos que fez surgir uma tendência à regulação das relações de trabalho. E, finalmente, o sentimento humanitário e de solidariedade que foi a semente do direito do trabalho. As transformações provocadas pela Revolução Industrial fizeram surgir a consciência de classe porque houve concentração do proletariado em grandes centros industriais, surgimento de capitalismo sem limites, conforme ideias do liberalismo, emprego das meias forças, ou seja, de mulheres e crianças, acúmulo de grande massa de capital, surgimento das sociedades anônimas, corações e concentração do poder econômico, e o aumento da miséria dos trabalhadores a níveis desumanos e absurdos. A miséria de grupos faz aparecer então um forte sentimento de solidariedade mútua e união em torno dos próprios problemas. A isso chama associacionismo. A princípio, as associações são clandestinas, mas passam a ser toleradas e, por fim, reconhecidas pela autoridade pública. Vale dizer que o direito do trabalho surgiu do exercício do direito de resistência, mas tal não foi reconhecido com facilidade pelo poder constituído. Muito pelo contrário, houve antes muitos e duros conflitos, ou como diz a doutrina, um longo percurso histórico entremeado de reivindicações, de lutas e de sofrimento. Ou seja, o direito do trabalho é fruto do exercício do direito de associação das classes para a defesa dos interesses da própria categoria. Nasceu primeiro o direito coletivo do trabalho, depois o direito individual do trabalho. Após o término da Segunda Guerra Mundial, ocorre o constitucionalismo social, ou seja, a inclusão das normas de defesa de interesses sociais nas constituições. A doutrina vincula a existência do direito do trabalho no plano jus-filosófico ao aparecimento do direito do trabalho, pressuposto histórico material e elemento nuclear da relação empregatícia. No trabalho escravo ou servil, havia sujeição pessoal, já a subordinação pressupõe a liberdade de trabalhar. Então, dessa forma, se diferencia a subordinação de sujeição pessoal. Vale lembrar que os grandes pilares do direito do trabalho são o valor da dignidade da pessoa humana, o direito de associação pela defesa dos interesses de classe e o direito de resistência contra o poder constituído e contra o ordenamento jurídico imperfeito e opressor. Não há ideia do direito do trabalho sem a compreensão da história da humanidade, marcada pelo sofrimento de milhões e milhões de explorados anônimos do passado até os dias atuais. Vale lembrar que o direito do trabalho não está acabado porque o desejo de dominação e exploração de um sobre o outro está sempre presente nas relações de trabalho. Portanto, basta lembrar que o direito é algo dinâmico e, portanto, em constante aperfeiçoamento ou em retrocesso, razão pela qual necessita de constante vigilância pela sociedade e pelos interessados. Quanto à evolução histórica do direito do trabalho no Brasil, podemos destacar que os principais marcos para o desenvolvimento do direito do trabalho foram, em 1850, o Código Comercial, em 1903, a Lei sobre a Sindicalização na Agricultura, em 1907, a Lei sobre a Sindicalização de Trabalhadores Urbanos, em 1916, o Código Civil, em 1923, a Lei Eloy Chaves disciplinando a estabilidade dos ferroviários, em 1930, a criação do Ministério do Trabalho e, em 1943, o surgimento da Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa conhecida CLT. O surgimento do direito do trabalho no Brasil também foi marcado pela pressão da classe trabalhadora, lembrando que houve agitações dos trabalhadores no ano de 1919. A primeira Constituição brasileira a ser influenciada pelo constitucionalismo social foi a Constituição de 1934. Contudo, a Constituição de 1937
acabou por proibir a greve e restringir a liberdade sindical. Entretanto, o direito de greve foi restabelecido na Constituição de 1946. É isso aí, meus alunos. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham aproveitado ao máximo, pois esse é o nosso objetivo: levar o máximo de conhecimento a você e contribuir para o seu sucesso. Se você ainda ficou com alguma dúvida quanto aos fundamentos e à formação histórica do direito do trabalho, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que responderei assim que possível. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também estão nessa luta pela tão sonhada aprovação. Não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no nosso canal para fazer parte da nossa comunidade de conhecimento, para que possamos chegar juntos à linha da chegada do sucesso. Para quem quiser receber ainda mais rápido a notificação e ficar sabendo quando postarmos novos vídeos, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram para que você possa participar. Eu fico por aqui, mas te vejo na nossa próxima aula. Até lá!